Continuando então a leitura do Totalidade e Infinito, de Emmanuel Levinas, vamos para a sessão 1, o tópico A, que é o que abre essa primeira parte do Totalidade logo após o prefácio. Aqui o Levinas começa o livro falando precisamente da relação ética, né? Menos tematizando a ética e mais focando na relação. Ele vai pontuar precisamente que a relação ética é uma relação em que eu me dirijo em resposta ao outro, né? Então, o que move a consciência em direção ao outro, numa linguagem fenomenológica, né? O ato da consciência em direção ao outro e a responsabilidade pelo outro, porque essa relação ao outro é uma relação em resposta ao outro, é precisamente o que ele vai chamar de desejo metafísico. É o que move a consciência em direção a uma relação ética com o outro. Desejo metafísico. Então ele vai um pouco se concentrar em explicitar esse desejo metafísico. O lugar do que a gente espera que seja um ato da consciência, um ato inteligível, um ato de conhecimento, o Levinas se vale de antemão de um desejo. A transcendência ética é desejo para Levinas. No Violência Metafísica, o Derrida ele acompanha a leitura como estamos fazendo, acompanha a leitura do Totalidade e Infinito e vai dizer no parágrafo 39. Esse conceito de desejo de Levinas é tanto quanto possível anti-hegeliano. Por quê? Porque não há um movimento da negação determinada no desejo um desejo metafísico que Levinas nos traz. Ela não designa, portanto, um movimento de negação e de retorno àquilo que foi negado. Um movimento dialético hegeliano. Como se a negação da alteridade de início se fizesse necessária para se retomar a consciência de si. Ao contrário, o desejo só pode ser visto e entendido no seu caráter ético e metafísico como um paradoxo. É o que pontua Derrida no Violência Metafísica. Que paradoxo? O desejo metafísico é uma renúncia do desejado e não uma negação que voltasse a ele pela assimilação de quem o negou, mas é precisamente uma renúncia ao desejado. E é uma renúncia que não se resolve na posse do desejado, não se realiza nesse retorno à totalidade ou à identidade do mesmo, daquele que deseja, do ato da consciência, e se traduziria, portanto, num conhecimento do outro a partir de si. Mas diz o Derrida, o paradoxo é um conhecimento do outro como outro. E, no entanto, o conhecimento do outro para Levinas é um autoconhecimento. É uma espécie de satisfação conceitual do desejo. Então, tampouco é um conhecimento do outro. Então, o desejo escapa à esfera do conhecimento, da compreensão do outro. Saindo da esfera da compreensão do outro, saindo dessa negação do outro que o incorpora novamente enquanto negado, enquanto outro de mim, enquanto outro que eu nego e que eu retorno à minha esfera do mesmo, para usar um termo do próprio Levinas, o desejo metafísico escapa dessa esfera hegeliana da compreensão, do espírito como inteligibilidade de uma ordem do mundo. Tampouco o desejo metafísico nos remete a uma estrutura schopenhaueriana, vamos dizer. A estrutura de que há uma necessidade e por ela um sacio. O Derrida deixa isso claro também, ele não cita explicitamente Schopenhauer, mas a referência aqui é inevitável. A necessidade para ele é a necessidade de um ser decaído e incompleto. E que exatamente por esse caráter levaria ao sacio, à satisfação dessa necessidade, que comporia um ser, portanto, que satisfeito, que possui aquilo que deseja
e que encontra nessa consumação da satisfação uma certa plenitude. Uma plenitude que é lida por Levinas como um retorno à própria necessidade, e esse círculo e essa volta é muito schopenhaueriana, um retorno à necessidade pela satisfação que ela confere. O próprio amor é assim considerado como a satisfação de uma fome sublime. Isso é uma citação no parágrafo 29 do Totalidade e Infinito. Então, se o desejo metafísico não obedece a um esquema hegeliano, onde a negação comporia a volta a incorporação ou a assimilação do que foi negado, a totalidade que nega. Então, um pouco obedece a um esquema schopenhaueriano de necessidade e sacio. O que é o desejo metafísico? Que abre precisamente a relação ética e de transcendência com o outro. Eu cito o Levinas no parágrafo 28 do Totalidade e Infinito. O outro metafisicamente desejado não é outro como o pão que eu como, como o país que eu habito, como a paisagem que contemplo, como por vezes eu para mim próprio, este eu, esse outro. Dessas realidades eu posso alimentar-me e em grande medida satisfazer-me, como se elas simplesmente me tivessem faltado. Por isso mesmo, a sua alteridade incorpora-se à minha identidade de pensante ou de possuidor. O desejo metafísico, diz Levinas, tende para uma coisa inteiramente diversa. Inteiramente diversa. E essa coisa inteiramente diversa é exatamente o absolutamente outro. Nesse primeiro momento, saindo desse desejo metafísico que confere precisamente a relação transcendente, de transcendência, que é a relação ética, o outro aparece como absolutamente outro. Esse termo absolutamente confere uma singularidade absoluta ao outro. E mais do que isso, uma diferença absoluta comigo. Porque o outro não só é absolutamente outro, mas é o absolutamente não eu. Aquele que nada faz referência a mim, nem como um retorno hegeliano, numa relação de negação e aproximação com o outro, numa relação dialética com o outro, tampouco um retorno como sacio, como posse, como satisfação de um desejo que seria o resultado esperado dessa relação. Então, trata-se de uma coisa absolutamente diferente que o Levinas aborda como absolutamente outro. É interessante que, por enquanto, a gente viu no prefácio que o rosto já aparece como um caráter do outro, como aquilo que para além do conceito, é capaz de abordar o outro, o rosto. O rosto ainda não aparece aqui. Ainda não é o momento que o rosto vai... Eu não gostaria de falar definir o outro, porque definir é dar fim, né? É justamente aquilo que o Levinas está querendo fugir, né? Dessa satisfação conceitual que um suposto desejo alcançaria. Mas o rosto será aquilo que melhor falará do outro. E ele não aparece ainda aqui. Aqui o Levinas traz uma outra metáfora, uma outra imagem para o outro, que é a altura. Então ele vai dizer, o desejo metafísico, isso que deseja paradoxalmente, como alerta o Derrida, né? Que há aí um paradoxo muito mais do que uma resolução. Isso é muito interessante, que a gente já está trazendo do Violência Metafísica com o Derrida. Né? O desejo metafísico é um desejo paradoxal, não é um desejo negativo, e não é um desejo que traduz numa posse. Tem um paradoxo aí, de um desejo sempre insatisfeito, de um desejo que ele se alimenta da insatisfação muito mais do que da satisfação.
Então, esse desejo, ele marca um desejo do absolutamente outro. Numa relação que mantém uma distância. Porque se a gente pensa num desejo, a gente pensa numa relação de aproximação com o desejado, né? E o que o Levinas está dizendo é que o desejo metafísico que pontua essa relação ética com o outro, que move a consciência em direção ao outro, é um desejo que mantém a distância. A distância é fundamental. E essa distância é uma distância que ele vai chamar a atenção como uma distância que se mede precisamente por uma invisibilidade. Isso está no parágrafo 30 do Totalidade e Infinito, e essa invisibilidade é já uma diferenciação importantíssima com a fenomenologia, né? Já que a visão, que é o recado fenomenológico, é uma adequação entre a ideia e a coisa, ou seja, entre a visada e o que é visado. Essa aproximação marcaria uma diminuição da distância. A visão marca uma aproximação entre aquilo que vê e o que é visto. Manter a distância é precisamente, portanto, manter uma inadequação da visão e do visado. É isso que o Levinas está dizendo. Nessa inadequação que a relação ética mantém do mesmo, que visa, que olha, e do outro, que é visado pelo mesmo, manter essa distância, manter essa inadequação da visão e do visado é para Levinas manter a altura do outro. E essa é a primeira metáfora que aparece no Totalidade e Infinito sobre quem é o outro. Aqui a relação ética visa tanto no sentido de deseja, como no sentido de é visado. Exatamente nessa mediação do desejo metafísico e da visada finita, concreta, experiencial ao outro, o Levinas marca uma altura. Então ele marca primeiro uma distância que a relação ética mantém com o outro, uma distância da satisfação do desejo pelo outro, uma distância do conhecimento pelo outro, porque todo conhecimento ao outro, toda a intencionalidade dirigida ao outro, toda a intenção de compreensão do outro é, no fundo, uma autocompreensão para Levinas, porque é uma satisfação conceitual do outro. Então, é algo que hegelianamente volta às categorias de um mesmo que, ainda que incorporando o outro pelas negações, pelas contradições, volta ao círculo da totalidade, que é o grande problema em Totalidade e Infinito. Então, a altura do outro, junto à distância dessa relação, é a primeira metáfora, a primeira imagem que esse absolutamente outro aparece para Levinas. Essa altura marca, portanto, uma ruptura com uma ética ou com uma concepção ética que tanto antecede como resulta das filosofias do contrato, por exemplo. A gente pode pensar que é uma ética ou uma moral que afirmada pelas filosofias contratualistas, né? Hobbes, Locke e Rousseau especialmente, e posteriormente o que resulta dessas filosofias do contrato, que a gente pode pensar numa filosofia kantiana, por exemplo, onde a relação ética, ela pressupunha, no caso das éticas do contrato, uma fome, uma necessidade, um desejo e um medo como condições para o próprio advento da sociedade, né? Como aquilo que prepara a sociedade. Ou posteriormente, com Kant, já numa ética que resultaria dessa fome ou desse medo, a ética teria um caráter de articulação de um jogo interior, da presença de si a si. O outro seria convidado a um jogo que na verdade se faz a priori em condições universais, em valores universais, em pressupostos que, ainda que fossem universais, jogassem numa presença de si a si.
A altura, que diz o Levinas, conferindo ao outro uma primeira metáfora, é exatamente aquilo que rompe com essas duas formas de relação ética. A altura que Levinas se dirige ao outro é precisamente uma maneira de existir do outro, uma maneira da transcendência que é o outro, uma maneira de pensar a ética como uma relação com a transcendência que é o outro. Então, se temos essa altura a romper o horizonte do mesmo, quem é o mesmo? Pergunta pelo mesmo, ela aparece já no prefácio, né? E esse mesmo assume o termo totalidade, né? O mesmo que a gente viu até agora, totalidade e infinito, tem como sinônimo a própria noção de totalidade. A totalidade é esse horizonte do mesmo, né? Esse horizonte circular praticamente do mesmo. Aqui o mesmo começa a ganhar uma instância pessoal. Isso vai ficar bem trabalhado e mais claro nessa sessão 1 mesmo, mas na parte B, na parte posterior a essa. Mas aqui Levinas começa a contornar o mesmo dentro de um pronome, dentro de uma pessoa, que é o eu. Né? No parágrafo 34, ele diz: o eu, como mesmo, é um termo cuja essência é permanecer absolutamente no ponto de partida. O eu serve de porta de entrada à relação. O eu é essa instância, essa soleira da porta de uma casa. O eu toma posição. O mesmo como eu toma posição. E o mesmo não é um eu enquanto mesmo, quer dizer, o mesmo não é o eu que se mantém sempre o mesmo, mas é como se fosse um lugar de identificação. Da existência ao existente, isso é muito bem trabalhado desde uma trama, uma história, a história do existente, na existência. E o eu aparece ali como exatamente essa assunção de uma posição na existência. Uma existência anônima, que é como Levinas lê a existência, heideggeriana especialmente. É uma existência que se caracteriza por uma vigília eterna e é onde alguém encontra um lugar. A ideia do lugar é importante numa fenomenologia do existente, encontra uma posição e dorme. Levinas dá o exemplo bíblico. As imagens levinasianas são muito bíblicas, né? Ou talmúdicas também, do herói da evasão perdida, Jonas, né? Que depois de uma batalha, depois de um fracasso de uma batalha intensa, ele desce ao porão de um navio e dorme. O sono é uma espécie de assunção de uma posição, portanto, de um eu. Um eu que se confunde com um eu que é consciência e também é inconsciente. É uma consciência que funciona para Levinas paralelo ao inconsciente, não contraposto a ele. Porque tanto a consciência quanto o inconsciente, e Levinas já tinha um pouco esse aspecto do inconsciente presente nesse eu, nesse contorno individualizado de um eu, tanto a consciência como o inconsciente caracterizam aquilo que é uma tomada de posição, que é uma identificação dessa primeira pessoa que diz eu. Daí a relação com o mundo, que é o que o Levinas vai tratar nesse parágrafo 34 e posteriormente no 35, né? Onde ele fala que na Terra, exterior ao corpo, este corpo, então, que se diz eu, se aguenta e pode. E tem poder. É onde o Levinas vai chegar nessa parte, exatamente aí, nessa questão do poder, do eu como lugar de poder. Logo, esse sou idêntico a mim, é idêntico a mim, mas em todas as minhas alterações. Não é o mesmo que não se altera, mas é o mesmo que permanece eu, que diz eu, em meio às minhas alterações. Já que sou eu
que representam essas alterações e as penso por mim e para mim. O eu é a identidade do eu penso. O mesmo, portanto, lido dessa forma como eu, não é uma posição dialética ao outro. Se a gente traz o Hegel novamente, né? O Hegel está sempre nesse horizonte da totalidade para Levinas. Ele está sendo uma espécie de filósofo maldito aí, que pensa aquilo que Levinas quer dispensar, que é a totalidade e a história, né? Então, o mesmo não é uma oposição dialética ao outro. Que terminasse nessa relação dialética, tivesse como fundamento ou resolução uma totalidade englobante de mim e do outro, né? No terceiro termo que fosse. O outro tampouco é a negação de si. O outro não é uma negação, o outro que não se opõe ao mesmo, mas que é separado do mesmo, ele não é uma negação de si para si. Isso é muito importante para Levinas. A negatividade, o Levinas não é um pensador da negatividade, eu já tinha falado isso no prefácio, isso é muito, muito forte, é um elemento da filosofia dele que deve ser explicitada sempre que possível nessa contraposição com Hegel, porque para Levinas a negatividade não é capaz da transcendência, é uma espécie de entrave à transcendência, e uma transcendência que faz da ética do outro um lugar de escape da totalidade da história, que é o que a gente vai ver e vai chegar nisso que ele está chamando de infinito, que é o lugar da ética, né? Então, no parágrafo 37 ele fala disso, ele fala explicitamente que a negatividade é incapaz da transcendência e diz ainda, a alteridade do eu que se toma por um outro, que é o que faz um pouco a dialética, né? Uma alteridade que eu reconheço como outra, como distinta, como diferente de mim, e tomo esse eu que se desdobra e tomo como outro, reconheço como outro. Isso para Levinas é precisamente o jogo do mesmo. Nesse momento ele acha que está bastante claro essa identificação do mesmo com a pessoalidade de um eu. O mesmo, pois, ele se caracteriza, pois, como uma relação a mim. É esse o ponto que ele tá explorando, né, nessa abordagem ao mesmo, que ele já tinha tratado como totalidade, que aparece como eu. Esse campo, esse outro polo de uma relação ética junto ao outro é o eu, né? Onde ele frisa uma separação, uma distância, uma altura do outro, e agora ele está querendo voltar a esse polo, que seria o polo do eu, identificando imediatamente ele com um jogo que tínhamos visto pela história, que se completa numa totalidade englobante do eu e do outro. O que ele está querendo dizer é que esse mesmo da história, ele pode ser lido por um polo da relação ética, que é a relação, que é o polo exatamente que fala eu, o polo em primeira pessoa. Esse mesmo que, portanto, é a relação a mim, é o corpo, é a casa, é o trabalho, é a posse, é o próprio, é a economia e é finalmente o que Levinas vai chamar de egoísmo. Ele usa essa palavra, egoísmo, o ego, o lugar do ego, o lugar do eu. O primado do mesmo, diz Levinas no parágrafo 51, foi a lição de Sócrates. E a relação com Sócrates e Platão, ela é bastante ambígua, e ele joga com essa ambiguidade em dois parágrafos dessa parte, dessa primeira seção do Totalidade de Infinito. Precisamente, né, pontualmente, nos parágrafos 51 e 63. No 51, ele se contrapõe a Sócrates, ele diz, o primado do mesmo foi uma lição de Sócrates, talvez a lição primeira na história da filosofia, aonde eu não devo receber nada do outro. Nada a receber do outro, esse é o recado, a não ser aquilo que já está em mim. Como se desde a eternidade eu já possuísse o que me vem de fora. Como se tudo que fosse exterior a mim, de alguma forma, eu, na minha pessoa, já contemplasse aquilo que vem de fora. Dispensando, por exemplo,
a sua realidade ontológica, já que já encontro aquilo que está desde sempre em mim, na minha alma, na alma que conhece. Por outro lado, e aí ele se aproxima da filosofia socrático-platônica, no parágrafo 63, o Levinas faz lembrar o Fedro. E aí é uma posição junta, né? Uma posição parceira de Sócrates, uma posição favorável a Sócrates, ao contrário daquela que ele vê como um outro que já está dentro do mesmo. Né? Ao contrário disso, no parágrafo 63, o Levinas faz lembrar o Fedro, contra um pensamento que pensa pela sua própria cabeça. E ao contrário, afirma o valor do delírio que vem de Deus. Nas palavras de Levinas, que vem como pensamento alado, como ruptura com o costume e a regra e com o pensamento solitário. O pensamento vem, pois, nessa segunda lição mais levinasiana de Sócrates, o pensamento vem do exterior e traz a mim mais do que eu contenho. Também em Heidegger, no parágrafo 55, Levinas volta à crítica à tradição filosófica, né? Volta a uma leitura que faz da história da filosofia um grande jogo do mesmo, uma grande englobante totalidade. Em Heidegger, diz o Levinas, conhecer o ente, conhecer alguém, é ter conhecido antes o ser desse ente, o ser desse alguém. E, portanto, para Levinas, ter que conhecer o ser para conhecer o ente é subordinar a relação com alguém, que é um ente, e que seria uma relação ética, a uma relação impessoal ou egóica com o ser. É, portanto, subordinar a justiça à liberdade, ou seja, é como se, ao tomar o ente pelo seu ser, segundo Levinas, eu subordinasse a ética à impessoalidade do ser. É assim que o Levinas lê o ser heideggeriano, impessoalmente. E tomando esse ser com o peso ontológico e com a contribuição filosófica que quer dar o Heidegger a esse ser, é como se eu subordinasse a responsabilidade que eu tenho pelo outro à espontaneidade do ego. É como se eu subordinasse a justiça à liberdade. Aqui, por esse argumento, segundo Levinas, o eu penso redunda no eu posso. No parágrafo 56, ele diz: a filosofia primeira é, portanto, uma filosofia do poder. Que filosofia primeira é essa? A ontologia, como queria Heidegger, né? A ontologia heideggeriana, que Heidegger faz suplantar uma ontologia clássica, né? Então, a filosofia primeira como ontologia, ou como a filosofia do ser, é, portanto, uma filosofia do poder. Isso vai ser um ponto que o Derrida vai tratar longamente no Violência Metafísica, e vale a pena quem achar que a filosofia do ser não é a filosofia do poder, ou que a descoberta do ser por Heidegger, o desvelamento dessa instância ontológica para Heidegger, que depois vai se desdobrar numa questão da linguagem, mas que em Ser e Tempo, que é a obra que Levinas está dialogando, com a qual Levinas está dialogando, esse ser de Ser e Tempo, que ainda não tem uma explicitação desenvolvida exatamente como linguagem, né, mas ainda é um ser bastante ontológico, esse ser está sendo identificado por Levinas como poder. Como um poder como um poder que decorre de um conhecimento ou de uma questão muito particular, muito singular sobre o ser, acerca do ser, em torno dele, e que executa a verdade que seria a verdade do ser, sem presumir a sua violência tirânica, diz o Levinas. Em que a posse, o próprio, o autêntico, para usar um termo do Heidegger, é a forma por excelência sob a qual o outro se torna o mesmo, tornando-se meu. O outro se torna o mesmo, tornando-se meu. E, portanto, é a suspensão do ser do outro. É a suspensão do deixar ser do outro, como diz o Derrida.
né? O deixar ser é uma espécie de defesa de Heidegger que faz o Derrida no Violência Metafísica. Nos parágrafos 141 a 156 é uma parte belíssima onde o Derrida tenta salvar o Heidegger de Levinas. Salvar do jeito que faz a desconstrução, né? Mostrando que no próprio discurso do Levinas, na própria defesa de Levinas de uma relação ética sem ontologia, sem a questão do ser, dentro desse argumento se encontra a defesa mesma de Heidegger, porque o ser que o Levinas denuncia como ocultador da relação ética é o que o Derrida vai ler como um deixar ser do outro. É um raciocínio forte, poderoso, um argumento muito consistente do Derrida nesses parágrafos 141 a 156 do Violência Metafísica. Já na parte da violência ontológica, acho que é a terceira e última parte do texto, o Derrida desconstrói essa posição muito forte, muito decisiva do Levinas em dizer que a ontologia heideggeriana é uma filosofia do poder e da violência tirânica, justamente porque joga esse jogo do mesmo, segundo Levinas, da forma mais cabal que ele pode ser jogado, né? E que Heidegger o faz em nome de um ser em geral, é assim que ele chama a questão toda ontológica heideggeriana em torno do ser, a pergunta pelo ser, a pergunta que dá ao mesmo, ou que dá ao eu, que dá ao Dasein, a autenticidade do próprio Dasein, que dá ao Mitsein, ao ser com uma autenticidade, um próprio do Dasein, um autêntico do Dasein, o Levinas vai ler como um ser em geral. No parágrafo 67 diz o Levinas: dizer que o ente só se desvela na abertura do ser é dizer, diz Levinas, que nunca estamos com o ente como tal, com alguém como tal, diretamente com ele, mas sempre atravessado por um anonimato de um ser em geral. Então, é munido desse termo, desse ser em geral, desse termo que Heidegger precisa como a posição do ser e que para Levinas é um ser em geral, carece inclusive de posição mesmo. É munido dessa discussão em torno desse termo que Levinas diz ser preciso a crítica. Levinas como um pensador crítico, a crítica que põe em questão o exercício do mesmo diante da presença do outro. Essa é a crítica que importa a ele, a crítica ao jogo do mesmo diante da presença do outro, da irredutibilidade do outro em relação a mim, aos meus pensamentos e às minhas posses. Nesse sentido, a crítica tem um parentesco com a ética. O Levinas, nesse sentido, assume uma posição na filosofia do grego, na filosofia que não é a filosofia hebraica, que está longe de ser a filosofia hebraica, e que é uma posição precisamente filosófica grega, o legado grego, vamos dizer, que é a crítica, e diz que a crítica tem um parentesco com a ética. A crítica, diz Levinas, cumpre a essência ética do saber. Ou do mesma forma, trocando os termos, a ética cumpre a essência crítica do saber. É nesse sentido, e aprofundando a discussão, é que o Levinas já aí nessa primeira parte, ele vai destacar o que será caro ao pensamento dele como o terceiro termo. Até aqui a gente está jogando com o mesmo e o outro. A gente está começando a visualizar uma posição, uma individuação desse mesmo como eu e do outro como tu, como aquele que me faz face, como aquele que se apresenta diante de mim. E esse tu é o grande lugar da ética para Levinas. E esse tudo vai preencher a totalidade do infinito até o fim. Mas há um terceiro termo, e Levinas é um pensador da terceira via, mas não a terceira via resultante de uma dialética, mas uma terceira via como uma separação
terceiro termo de separação, ele vai dizer, por exemplo, que a ética é uma terceira via. A impessoalidade da lei e a intimidade do amor. Então a ética ela não tem a ver com uma dada impessoalidade da lei, ou uma distância impessoal que a lei se serve, e tampouco a intimidade, a proximidade excessiva do amor, que o amor se serve. A ética seria, pois, uma terceira via a essas duas relações com o outro. Há também um terceiro termo que vai aparecer de 3 formas na filosofia levinasiana. Uma é o outro do meu outro. Quer dizer, não sou eu nem tu, mas é o tu de tu. É o outro do meu outro. Esse outro do meu outro é aquilo de que a justiça se vale, não a ética. Porque há para Levinas uma separação muito precisa, que não podemos confundir entre a ética e a justiça. O que pertence à ética e o que pertence à justiça não são, em definitiva, a mesma coisa, né? Porque a ética se ocupa do tu, daquele que me faz face, daquele a quem eu respondo enquanto posição primeira, inicial. E o tu e o ele, que seria o ele, a terceira pessoa, o terceiro termo, é aquele que não se responde por uma relação ética, porque foge à presença do rosto. Então, quem responde pelo ele, o outro do meu outro? A justiça. É justamente aquilo que responde pelo ele. Um segundo termo desse terceiro termo é uma eleidade, que a gente vai ver isso com uma forma muito precisa, porque é um tu longínquo, é o estrangeiro. É um tu porque tem a presença a quem eu respondo, mas é um tu que é unheimlich no alemão, é um estranhamento, é um estranho familiar. É alguém com quem eu tenho uma relação ao mesmo tempo estranha, estrangeira, é um estrangeiro, mas que eu também tenho uma aproximação peculiar própria. É o que o Levinas vai chamar de eleidade, mas isso fica para depois. Um terceiro termo do terceiro termo é justamente o que está sendo tratado aqui, que é outrem. Não é outro, mas é outrem. O Derrida se ocupa dessa figura de outrem no Violência e Metafísica. E ele diz o seguinte: outrem é uma palavra que é o quê? É um substantivo? É um nome? É um adjetivo? É um pronome? Outrem é a própria desordem da conceitualidade. Isso é muito interessante. Porque o outrem, ele mesmo numa dialética, ele não acharia lugar, ele não julgaria, porque ele é uma desordem, ele é uma espécie de quebra de protocolo do jogo conceitual, da lógica do conceito. Né? Outrem é um nome, mas é um nome que não suporta um artigo, por exemplo. Outrem não suporta artigo nem plural, não há plural de outrem. Não é sequer um nome próprio, embora seja já um recurso de referenciar alguém sem nomeá-lo. Para Levinas, outrem é exatamente o elemento que tenta traduzir um acesso à alteridade sem o acesso ao outro, sem o acesso ao tu. O acesso ao outro dar-se-ia para Levinas pelo conceito de ser. A ontologia heideggeriana é esse ser sem a espessura do ente. É justamente esse ser sem a espessura do outro. O que, de certo modo, traça um trajeto que vai da ontologia a um nihilismo. A partir do momento em que se quer captar o ser do ente, o ser de alguém, e então o torna conceito. E o tornando conceito, o torna objetável. E tornando ele objetável, arrebataria ele de sua alteridade. Captaria o outro a partir de nada, quer dizer, captaria o outro a partir de uma liberdade do mesmo,
de uma espontaneidade do mesmo, de um poder do mesmo, para reduzi-lo novamente ao nada, ou seja, a condição de objeto, a condição daquilo que é disponível. Na fenomenologia há também segundo Levinas, um trajeto nihilista, tal como tem na ontologia heideggeriana, pela noção de horizonte. Quer dizer, a verdade sobre o outro suporia a abertura prévia do ser em si, vamos dizer, com Sartre, né? Se a gente pensa na fenomenologia, no ser, a gente pensa em Sartre. Então, a verdade sobre o outro, esse abordar o outro conceitualmente, suporia a abertura prévia de um ser em si. Esse outro, portanto, esse ente, surge numa espécie de fundo, que é exatamente o horizonte fenomenológico. E é um fundo que ultrapassa esse ser, que ultrapassa esse outro. O ente, diz o Levinas, ganha sim uma silhueta, mas perde o seu rosto. Isso está no parágrafo 54. O outro, enquanto outrem, e esse é o motivo desse terceiro termo, que não é nem tu, nem ele, mas é outrem, é uma espécie de estrangeiro que ainda não é a eleidade, mas é um estrangeiro que se recusa à categoria. Outrem se recusa a compreender-se dentro de uma categoria. O Derrida lembra isso no da hospitalidade, né? O outrem, ele não usa outrem, ele usa o estrangeiro. E lembra o estrangeiro de Eleia, inclusive, que é aquele que leva a questão, né? O parricida, os parricidas para Platão, porque ele é justamente aquele que leva a questão ao pai, né? A questão que não podia ser levada, a questão que uma familiaridade não pode responder, porque ela escapa às categorias do pai, né? Então, o outro, como outrem, é exatamente aquilo que escapa às categorias do mesmo. Num outro sentido, e já caminhando para o fim, o absolutamente outro, a que o desejo metafísico visa, que vimos no prefácio, né? O absolutamente outro é outrem. Isso quer dizer que outrem não faz número comigo. O Levinas diz isso no parágrafo 41 como uma citação. Outrem não faz número comigo. Isto é, a coletividade, né, se a gente pensa, e aqui é o momento em que ele está pensando o coletivo, a sociedade, essa coletividade em que eu digo tu, ou em que eu digo nós, não é um plural de eu. Não preenche, pois, a categoria da quantidade. Eu, tu, nós, não são indivíduos de um conceito comum. Nesse sentido, eles não preenchem tampouco a categoria da relação. O absoluto, que é outrem, não se torna relativo a uma totalidade qualquer. O nós, por exemplo. Tal como evoca Platão no Parmênides ou mesmo a dialética hegeliana. Então, o outrem, ele não participa em absoluto de uma categorização social. A gente pode pensar o que vem dizendo o Vladimir Safatli, numa inspiração que me parece bastante levinasiana, que é o que ele chama de descentramento do eu. É claro que o Vladimir Safatli está pensando esse descentramento do eu numa espécie de força emancipatória, né? Uma força de emancipação que é psicanalítica, lacaniana especialmente, freudiana também, mas dentro de um horizonte político, dentro de um horizonte pessoal, né? E, portanto, a questão dele não é a mesma questão do Levinas, mas quando ele fala no descentramento do eu, ele está muito próximo do que o Levinas está pensando como o mesmo, como eu como o mesmo. Porque o Safatli está entendendo esse descentramento
num movimento que vai do desamparo, que é uma noção freudiana, o desamparo enquanto uma espécie de amadurecimento do eu, e a gente pode pensar com Levinas uma posição, uma individuação do eu, é um desamparo, ou seja, é um eu que não se ampara em nenhuma totalidade que seja o pai, a sociedade, a moral, os costumes, a religião, mas é um eu desamparado. O Vladimir Safatli ele fala de um anonimato do processo político que desampararia esse eu, de uma não identidade ou de um não pertencimento identitário. E ele fala também do que o Levinas está dizendo, né? Um desamparo narcísico. É um eu que não é um eu narcísico. Ele aponta esse desamparo como um caminho político importante à coragem, que seria esse momento de abertura ao heterogêneo, à diferença, ao outro. É claro que o Safatli está pensando uma situação atual, política brasileira, onde ele fala que o contrário do desamparo seria exatamente o indivíduo moderno. Ele fala que assiste ao colapso das autoridades e reinveste-se de um narcisismo violento, ao invés de reconhecer o colapso dessa individualidade. Ele está dizendo que o indivíduo moderno não é um indivíduo desamparado. O que o Levinas faz não é muito diferente disso, quando ele pensa, não o descentramento do eu, porque ele está pensando no centramento do eu, ou pelo menos a individuação de um eu, mas é um eu que, como o Safatli fala, não narcísico, não identitário, e tem um certo anonimato, um certo anonimato de processo. E aí é um contexto político que o Levinas escapa. Esse eu descentrado, no caso do Safatli, e esse eu individuado, no caso do Levinas, ele é um momento do desamparo, tanto para um quanto para outro. É um momento da despossessão, da desapropriação do eu enquanto uma instância ontológica. Para o Safatli, rumo à coragem política para o heterogêneo. Para o Levinas, rumo ao desejo metafísico, que abre a chance de uma relação ética com o outro, que também não é muito diferente do que o Safatli fala.